Olá! Hoje a gente mergulha numa história que parece, sim, um quebra-cabeça do futebol moderno. Com certeza. Pega só. De um lado, o Girona, um time da Espanha que foi do céu da Champions League ao inferno da zona de rebaixamento em tempo recorde. Uma queda livre. E do outro, o Bahia, aqui no Brasil, que parece estar numa reconstrução metódica, quase uma obra de engenharia, sabe? Sem bem mais pé no chão. E o mais curioso, os dois têm exatamente o mesmo dono, o todo-poderoso City Football Group. E é aí que a coisa fica boa. A pergunta que a gente quer responder usando os relatórios financeiros do Bahia, as notícias sobre essa montanha-russa do Girona e, claro, os documentos sobre a estrutura do CFG é por quê? Exato. Como o mesmo grupo de donos com a mesma filosofia global aplica estratégias que parecem vir, sei lá, de universos paralelos. É isso. Não é só sobre dinheiro ou tática. É sobre a estratégia por trás do jogo. Uhum. A gente vai investigar a base de tudo, que é essa propriedade em comum. Depois vamos ver como os objetivos iniciais de cada projeto foram opostos. Um para apagar incêndio, outro para botar fogo no campeonato. Boa definição. E, por fim, como isso se refletiu de forma brutal dentro de campo. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Perfeito. E antes de mais nada, vale a gente alinhar um conceito. Manda. O que o City Football Group faz se chama Propriedade de Múltiplos Clubes, ou MCO. Certo. Eles não são os únicos, mas são, tipo, o maior e mais sofisticado exemplo disso. É um conglomerado global que tem o Manchester City como a joia da coroa, mas que se espalha pelo mundo todo. New York City, Melbourne City. Isso. E para o nosso papo de hoje, Bahia e Girona. E na prática, o que significa fazer parte dessa família? É só receber um caminhão de dinheiro e pronto? Seria simples se fosse só isso. O que une esses clubes é um modelo de gestão super centralizado. O CFG não é um banco, entende? Eles entram com o que chamam de governança. É consultoria, é expertise acumulada, é um know-how que vai desde a ciência de dados para contratações até otimizar a venda de cachorro-quente no estádio. Entendi. Eles participam das decisões cruciais. Exatamente. Ok, então vamos começar por essa estrutura. A base de tudo é que eles são irmãos, por assim dizer, com os mesmos pais. É uma boa analogia. No caso do Bahia, os papéis são bem claros, né? O CFG chegou e comprou 90% da SAF em 2023, deixando os 10% restantes com a associação, que é o clube original, é uma posse quase total. Exatamente. Já no Girona, as fontes são um pouco mais vagas. Mencionam que o clube é propriedade do Manchester City. Ah, interessante. Mas, na prática, isso dá no mesmo. A influência e o poder de decisão vêm da mesma sala de reuniões em Manchester. O controle é o mesmo, então? O controle é o mesmo. Certo. Então essa ideia de rede global na prática deve ser o famoso empresta jogador pra cá, vende pra lá, certo? É por aí. É aí que o talento e o dinheiro se movem dentro desse ecossistema. Exatamente isso. E o fascinante é que o próprio relatório financeiro do Bahia dá nome aos bois. Eles chamam de transações intercompany. Transações intercompany. Descomplica isso pra gente. Soa como algo de um relatório de auditoria, não de futebol. Parece, né? Mas pensa num grande tabuleiro de xadrez global. Transações intercompany são as regras que permitem mover as peças. Ok. Isso pode ser um serviço de marketing compartilhado, uma consultoria interna, mas o principal, claro, é a movimentação de jogadores. Certo. O CFG pode, por exemplo, identificar um talento na base do Bahia, levá-lo para se desenvolver na Bélgica, em outro clube do grupo, e se ele explodir, pode ir para o Girona ou até para o Manchester City. É um fluxo constante. Entendi. Um fluxo constante. É um sistema fechado, um ecossistema próprio. Mas isso não cria um conflito de interesse gigante? Com certeza cria. O Bahia, por exemplo, não pode ser forçado a vender um craque para o City por um preço de amigo. Essa é a crítica que muitos fazem ao modelo MCO. A transparência dessas transações é sempre um ponto de debate. Imagino. Mas, pela lógica do grupo, o fortalecimento da rede como um todo beneficia todos os clubes no longo prazo. O ponto é que, mesmo com essa filosofia única,
a aplicação dela foi radicalmente diferente no Brasil e na Espanha. E aqui a conversa muda de patamar, porque se a estrutura é a mesma, a missão inicial de cada um foi o oposto. Vamos começar pelo Bahia. Vamos lá. Quando o CFG desembarcou em Salvador, o foco não era ganhar a Libertadores no dia seguinte, né? Longe disso. O foco era uma faxina financeira completa e não é interpretação, não. Tá nos papéis. Tá nos números. O relatório de 2024 é um raio-x disso. O objetivo número 1 era arrumar a casa. Pensa assim, o passivo operacional do clube, que é a dívida do dia a dia, era de 325 milhões de reais em 2022. Nossa. Um ano depois, com o CFG no comando, caiu para 185 milhões. Peraí, reduzir a dívida em 140 milhões de reais em um ano. O que isso significa na prática? Que o clube parou de se preocupar se ia ter dinheiro para pagar o salário e pôde começar a pensar em reformar o CT. Exatamente, essa é a lógica. Antes, o Bahia vivia no cheque especial, apagando um incêndio por dia. Sei. A dívida líquida total também teve uma queda brutal, de 270 milhões para 133 milhões. Uau! O que o CFG fez foi chegar a quitar as contas mais urgentes e injetar dinheiro em caixa. O relatório mostra que o dinheiro disponível na conta do clube aumentou 170%. Caramba! De repente, o Bahia passou a ter liquidez, passou a respirar. A prioridade era criar uma fundação sólida antes de pensar em construir o prédio. É interessante porque, enquanto a emoção da gestão do Bahia era ver um balanço no azul, a torcida do Girona na Espanha vivia uma loucura completamente diferente. Outro mundo. Lá, ninguém falava em pagar dívida. Ninguém. A conversa era sobre ambição, sobre sonhar alto. A trajetória deles é impressionante. Eles subiram, caíram? Isso, subiram para a La Liga, caíram, voltaram em 2022 e na temporada seguinte fizeram história. Terminaram em terceiro lugar, na frente de gigantes e carimbaram o passaporte para a Champions League. Foi um conto de fadas. Totalmente. Então você está me dizendo que, enquanto o CFG injetava dinheiro no Bahia para basicamente pagar as contas, no Girona eles estavam montando um time para jogar Champions. A diferença de prioridade é brutal. Total. E isso se conecta com a estratégia de investimento. No Bahia, o dinheiro foi para a estabilidade. No Girona, a estratégia foi alavancar a tal rede do grupo. As transações intercompany. Exatamente. Eles usaram a estrutura para pegar jogadores emprestados de altíssimo nível, como o brasileiro Savinho, que pertencia a outro clube do grupo, e fizeram contratações cirúrgicas, como o artilheiro ucraniano Artem Dovbyk. O foco era claro. Performance imediata. Desde o primeiro minuto. O resultado em campo era a prioridade máxima. E essa escolha, essa bifurcação de estratégias, nos leva direto para as consequências dentro das 4 linhas. Pois é. Porque quando a gente olha para o desempenho recente, a diferença entre os dois vira um abismo. De um lado, essa montanha russa do Girona, do outro, o que parece ser um crescimento mais lento e planejado do Bahia. A história do Girona é puro drama. Num ano, eles são o time sensação da Europa. Um técnico adversário chegou a dizer que eles jogavam um futebol maravilhoso. A Cinderela do baile. Isso. No ano seguinte, o colapso. A carruagem vira abóbora, de forma espetacular. O que aconteceu foi só uma fase ruim? Muito pior que isso. Um artigo do jornal The Guardian, de setembro de 2025, descreve a situação como um desmanche. Um desmanche. Depois da temporada dos sonhos, com o time na Champions, a espinha dorsal da equipe simplesmente desapareceu. Como assim? O artilheiro Dobi foi vendido. O cérebro do time, o Alex Garcia, também saiu. O melhor driblador, o Savinho, que era a alegria do time, foi para o Manchester City. Nossa, que foi uma debandada geral. Exato. É o sonho de verão que vira o pesadelo de outono. Dá para imaginar a frustração do torcedor que comprou a camisa do time da Champions e na temporada seguinte vê o time lutando para não cair. E o resultado foi devastador. No começo da temporada seguinte, o time estava na lanterna do Campeonato Espanhol. Lanterna? Tinha feito só 1 ponto em 5 jogos, com um saldo de gols de -13. Contando o final da temporada anterior, eles tinham vencido só 2 dos últimos 21 jogos. Que horror! O castelo de cartas desmoronou. Completamente. E o técnico? O que ele dizia sobre isso? As palavras do técnico Michel, citadas no artigo, são de cortar o coração.
Ele disse que via uma equipe morta em campo. Exato. Ele usou a metáfora de que o time foi cegado pelas luzes da Champions League e que nesse processo perdeu a alma, a paixão e a humildade que os levaram até lá. É a descrição de um time que perdeu a identidade. Exato. Junto com seus melhores jogadores. Que contraste absurdo com a linguagem que a gente vê no relatório do Bahia. Nem me fale. Lá, as palavras são outras. Investimentos planejados, melhoria da infraestrutura, crescimento de longo prazo. Parece o vocabulário de uma empresa de tecnologia, não de um time de futebol. Exato. E o modelo que o CFG está aplicando no Bahia parece desenhado para ser o antídoto contra esse vírus da volatilidade que infectou o Girona. Entendi. Ao priorizar a saúde financeira, a ideia é construir um clube que possa sustentar o sucesso, que não precise vender todas as joias depois de uma boa temporada. É um projeto de resiliência. E isso aparece nos números também, não só no discurso. Sim, e isso é o mais interessante. O relatório de 2024 mostra onde o dinheiro está indo. Não é só em salários de jogadores caros. Onde mais, então? Houve um aumento de 71% em gastos com logística para o time, 18% em despesas administrativas, 5% em serviços. Isso é construir o clube como negócio. É reformar a cozinha antes de dar uma festa de gala. Certo. Então, vamos colocar tudo na balança. Se a gente fosse resumir os prós e os contras de cada caminho, como ficaria? Começando pelo modelo Girona. Ok. O lado positivo do modelo Girona é inegável. Ele oferece um atalho para a glória. O sucesso rápido. Isso. A ascensão meteórica para a Champions League colocou um clube até então pequeno no mapa do futebol mundial. Gerou receita, visibilidade e prestígio. É uma injeção de adrenalina pura. Exatamente. Mas o preço dessa adrenalina parece ser uma ressaca gigantesca. Pois é. O lado negativo é a fragilidade. O sucesso é construído sobre uma base que pode ser desfeita numa única janela de transferências. Certo. Isso cria uma volatilidade extrema, uma instabilidade que é terrível para o planejamento e, claro, uma fonte de frustração e sofrimento para o torcedor. Que vê seu time do sonho se desintegrar. Exato. Agora, vamos para o outro lado da moeda? O modelo Bahia. O grande ponto positivo, pelo que a gente discutiu, é a busca por estabilidade. A promessa de um futuro mais seguro. Sem dúvida. É a abordagem do construtor paciente. O foco em quitar dívidas e em criar uma infraestrutura sólida gera uma base para um crescimento consistente e com muito menos risco. A ideia é não depender de um ano mágico. Isso. A ideia é competir em alto nível de forma sustentável ano após ano. E qual seria o ponto negativo dessa abordagem? Porque parece perfeito no papel. O negativo é que esse caminho existe algo muito raro no futebol. Paciência. Ah, sim. A estrada para a glória em campo pode ser bem mais longa e com menos emoções fortes no curto prazo. A torcida precisa comprar a ideia. Precisa. Comprar a ideia de que o clube está sendo preparado para o futuro, mesmo que o presente não traga títulos imediatos. É trocar a emoção do sprint pela resistência da maratona. Recapitulando tudo, então, a gente tem, sobre o mesmo teto do City Football Group, 2 projetos que são como água e vinho. Totalmente. No Bahia, uma reconstrução metódica, quase corporativa, com foco total na base financeira. No Girona, um experimento de alto risco que buscou e alcançou sucesso imediato, mas pagou um preço altíssimo por isso. O que, se a gente parar para pensar, levanta uma questão ainda mais profunda. Qual? Para um conglomerado como o CFG, será que um desses modelos é melhor que o outro? Ou será que os dois, na sua diferença, cumprem funções estratégicas distintas dentro desse grande ecossistema? Essa é a pergunta de $1 milhão. E nos deixa com uma reflexão final, né? Sim. Será que a própria volatilidade de um clube como o Girona não serve a um propósito estratégico para o grupo? Como assim? Talvez o objetivo nunca tenha sido criar um time estável lá, mas sim usar o clube como uma vitrine de altíssima visibilidade, a Champions League, para desenvolver e valorizar talentos. E podem ser rapidamente vendidos ou movidos para o Manchester City. Exato, gerando um lucro enorme no processo. Mesmo que isso, no fim das contas, sacrifique a estabilidade e o sonho do próprio clube. Isso nos força a questionar o que realmente significa sucesso para um time quando ele é apenas uma peça num tabuleiro de futebol global.